Oi, gente, meu nome é Aymara Gonzalez, bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal e hoje eu vim trazer indicações pra vocês de livros que tenham um triângulo amoroso. Então vamos lá! Gente, vamos falar sério, quem é que não ama um triângulo amoroso? É assim um tópico muito gostoso de se ler, dentro aí do gênero de romance. Não só romance, porque também tem outros gêneros aí literários que tem um romancezinho ali no meio que podem ter triângulos amorosos. Mas esse triângulo amoroso tem que ser muito bem feito, porque senão não vale tanto a pena. Apesar que eu sou daquela opinião de que não importa se o triângulo amoroso foi bem feito ou não, mas só o fato dele existir, a gente já fica um pouco apreensivo e com aquele negocinho, tipo, ai meu Deus, e aí, vamos lá e tal. Mas é claro que tem alguns que são bem óbvios, com quem vai ficar no final e coisas desse tipo, né? Então, quando a gente pega aquele triângulo amoroso, que já é uma coisa empolgante por si só, e ele ainda é muito bem escrito, gente, aí a gente fica, como leitor, a gente fica babando naquela história e a gente termina de ler correndo aquele livro. Então, antes da gente ir aqui para as indicações, eu quero trazer uns adendos aqui para o vídeo, ok? Primeiro, a intenção neste vídeo não é fazer uma resenha sobre esses livros que eu vou estar indicando. Eu vou citar o livro e eu vou explicar o porquê que esse livro se encaixa aí dentro deste assunto, que no caso desse vídeo é o triângulo amoroso. Mas eu não vou dar uma resenha, uma explicação completa sobre este livro, porque não é a intenção, ok? Porém, nesses livros que eu estiver falando aqui, se eu tiver algum vídeo ou então alguma resenha escrita disponibilizada, eu vou estar avisando vocês. Ó, essa indicação aqui tem vídeo, tem publicação, e daí eu vou avisar vocês, eu vou estar deixando o link aqui na descrição, tá bom? Se eu não falar nada é porque não tem. Outra coisa, eu não vou estar dando a minha opinião aqui se o triângulo amoroso é bom ou não é bom, porque a minha intenção aqui é indicar livros que contenham triângulos amorosos e não dar a minha opinião se o triângulo amoroso foi bom ou não, ou se o livro em si foi bom ou não, ok? E também, além disso, eu vou estar aqui dando indicações para vocês de livros que eu já li que contenha triângulos amorosos. Mas é claro que existem milhões e milhões e milhões e milhões e milhões de livros que devem ter essa temática de triângulo amoroso que eu ainda não li. Então, se você conhece algum livro que tenha um triângulo amoroso que eu não tenha indicado aqui nesse vídeo, nos fala aqui nos comentários para poder aí fazer uma indicação para mim e para os nossos coleguinhas que estiverem assistindo esse vídeo, tá bom? Então agora sim, bora para essas indicações. Vou começar falando da trilogia Verão, que inclusive, na verdade, para quem acompanha aqui o canal, viu que foi um livro que eu citei muito nos últimos tempos. Então a gente tem o que aqui? A gente tem vídeo de vlog de leitura, a gente tem vídeo de resenha aqui no canal e também na atualização do mês eu acabo citando aí esse livro também, tá bom? Lembrando que também está sendo gravada uma série que em breve vai ser lançada aí na Amazon, baseada no primeiro livro dessa trilogia. Então, por si só, eu acho que já são motivos suficientes aí pra você querer ler essa trilogia. E também tem resenha escrita lá no perfil do Instagram, no perfil literário, tá bom? Gente, outra coisa também, tá? Com triângulo amoroso, eu não vou considerar, por exemplo, né? Ah, a pessoa namorou determinada pessoa numa época, aí depois começou a namorar outra pessoa, e daí anos lá na frente essa pessoa voltou com esse primeiro namorado. Vamos supor. Isso não é um triângulo amoroso, isso foi um reencontro, a pessoa voltou com alguém que ela já teve alguma coisa, isso e aquilo, mas a pessoa não esteve ao mesmo tempo com essas duas pessoas, não teve sentimentos ao mesmo tempo por essas duas pessoas, ok? Então, na minha opinião, isso não se encaixa como triângulo amoroso. Além disso, também, eu acho que se encaixa como triângulo amoroso o fato da pessoa apenas gostar e ter algum sentimento por aquela pessoa. Não necessariamente a pessoa tem que estar tendo algum envolvimento de relacionamento ou algum envolvimento físico com as duas pessoas ao mesmo tempo. Eu acho que o envolvimento emocional com as duas pessoas ao mesmo tempo já se enquadra no triângulo amoroso, ok? Então seria aí o envolvimento emocional e não necessariamente o envolvimento físico ao mesmo tempo, mas eu acredito que tenha que ser ao mesmo tempo. Porque o triângulo amoroso é uma pessoa dividida entre duas pessoas. Então, se não é ao mesmo tempo, não tem uma divisão, entende? Porque ela tá com uma e depois tá com outra. Então, pra ter essa divisão, tem que ser ao mesmo tempo. Esse emocional, esse sentimento tem que ser ao mesmo tempo, tá bom? Então, a minha visão de triângulo amoroso é essa. Então, aqui na trilogia Verão, a gente tem a Belle, que vai passar suas férias, né, na casa de praia. E lá na casa de praia, ela fica na casa de dois irmãos.
né? Então a família inteira da Belle vai passar o verão na casa da família inteira da amiga da mãe dela. E daí tem a Belle com o irmão dela, tal, verão, brincadeira e etc. E lá tem dois irmãos, um pouquinho mais velho com ela e um pouquinho mais novo. E é claro que ela, desde pequena ali, já foi sempre apaixonada por um deles, mas no decorrer aí da trilogia a gente vai vendo que apesar dela ser apaixonada por um, ela tem sentimentos muito fortes pelo outro também, que a princípio não era de relacionamento, era de amizade, mas que com o tempo ali, quando você não é correspondida, você acaba se interessando pela outra pessoa também. Só que daí alguém volta a se interessar por você e daí você fica indecisa e ai meu Deus, e agora? E sim, a gente tem aí o envolvimento dela com esses dois irmãos, então a gente tem nitidamente um triângulo amoroso aí. Próxima indicação é Trono de Vidro, mas eu não vou poder falar muito sobre a coleção em si. Primeiro, porque eu não terminei a coleção. Eu estou iniciando o segundo livro. E segundo, porque se eu falar muito, eu acabo dando spoiler sobre a coleção, que é uma coisa que eu não quero fazer. Então, assim, eu coloquei o Trono de Vidro aqui porque logo no início da coleção, ali no primeiro livro, a gente já tem aí a nossa protagonista dividida entre dois personagens, né? Entre o príncipe e entre o guarda. Ela não tem uma relação, como eu disse, né, com os dois, porém ela tem sentimentos e ela se importa emocionalmente, se sente dividida emocionalmente entre a companhia e o carinho entre os dois, sim. Então aí nesse primeiro livro a gente já vê nitidamente que o emocional dela é dividido entre os dois, então a gente já tem um triângulo amoroso se formando, por mais que não tenha o desenvolvimento físico com os dois ali a princípio, pelo menos, tá? Porque daí do restante da coleção eu não sei, porque eu ainda não terminei de ler, e mesmo se eu soubesse eu não falaria pra não dar spoilers pra vocês. Mas, pelo que eu já ouvi de fofoca do pessoal falando da coleção, tem sim um triângulo amoroso muito forte aqui nessa coleção. O próximo livro é Assim que Acaba, da Colleen Hoover. Foi inclusive meu livro preferido lido aí em 2021. Então, pra quem não assistiu, assista o meu vídeo de favoritos do ano. E também tem aqui no canal vídeo de resenha. E eu não vou me estender aqui sobre os diversos temas importantíssimos e a escrita maravilhosa da autora. Vamos focar aqui só o porquê se encaixa num triângulo amoroso. Mas a nossa protagonista está agora em um relacionamento ali com um médico lindo, maravilhoso, perfeito, bom-humorado, tudo de bom, que ela se dá extremamente bem e eles estão tendo um relacionamento excelente, sem nenhuma coisa que ela possa falar que está dando errado. Até que ela vai em um restaurante, nesse restaurante ela se depara com outro mocinho. E este mocinho, ela tem uma história extremamente forte. Ele fez parte do passado dela lá atrás. Ele foi o primeiro amor da vida dela. Ela se apaixonou por ele completamente. Ele teve situações ali que ela precisou muito ajudar ele. Então essa forma dela ajudá-lo foi uma forma deles terem uma ligação muito grande. E o relacionamento deles não terminou de uma forma muito bacana. Mas apesar disso, ela nunca esqueceu ele e nem a história deles. E agora, então, ela está entre esse relacionamento, que até então parece perfeito e maravilhoso, e ela está extremamente feliz com essa assombração aí do passado, mas que na verdade não é uma assombração, porque ela tem momentos lindos com essa pessoa, sentimentos lindos também, então não pode se falar que é uma assombração, mas no momento ali atual da vida dela acabou sendo uma assombração, então ela se depara aí com essas duas possibilidades aí que ela tem. Então não é o foco ali do livro, pelo que eu percebo, esse triângulo amoroso, né? O foco é outro, muito mais ali sério e impactante, porém a gente tem aí o triângulo amoroso até que bem presente. É muito gostoso de acompanhar até as últimas páginas o desenrolar aí dessa história. Temos também Os Sete Maridos de Evelyn Hugo. Isso mesmo. Então, neste livro, a gente tem a resenha escrita lá no Instagram, a gente tem o vídeo de resenha aqui no canal e a gente tem um vídeo também onde eu falo aí qual seria o meu elenco dos sonhos para Os Sete Maridos de Evelyn Hugo na adaptação para o cinema, ok? Então, agora falando aí do porquê que esse livro se encaixa como um triângulo amoroso. Bom, para quem não leu e está apenas pegando esse livro como indicação, eu não posso falar nada para você do porquê que esse livro se encaixa como um triângulo amoroso, porque qualquer coisa que eu falar vai ser um spoiler. Porém, sim, se encaixa como um triângulo amoroso, mas tem muitos outros assuntos muito mais importantes tratados dentro da história do que este triângulo amoroso. Mas
tem sim o triângulo amoroso. Agora, para quem já leu, alerta spoiler, porque daí, para quem não leu, pula essa parte. Pra quem já leu, sabe que se encaixa assim como um triângulo amoroso. Primeiro porque a nossa protagonista ali, a Evelyn, tem diversos momentos que ela está casada com determinada pessoa, mas na verdade ela se relaciona com a Cecília, né? Então só aí a gente já vê que tem sim, porque ela é casada com uma pessoa, mas se envolve emocionalmente com outra. E tem alguns momentos em que, por mais ali que a maior parte dos relacionamentos dela tenham sido fajutos, tiveram alguns que foram sim, que ela teve sim um carinho, que ela teve sim um envolvimento, e que ela gostou sim da pessoa, mas apesar de nesses relacionamentos eles serem verdadeiros, ainda assim ela tinha todo aquele sentimento e o amor e o foco dela continuou sempre sendo a Cecília. Então, por isso a gente consegue encaixar um triângulo amoroso, sim senhor, senhor. E o próximo aqui é A Seleção. A Seleção eu acho que também todo mundo conhece, já é um clichê aí pra todo mundo, que a gente tem a América, que ela é a nossa protagonista, e ela vive aí em um mundo em que ele é dividido por castas, né? Então tem as castas mais pobres até as castas mais ricas. E em determinado momento, quando temos um príncipe, eles fazem como se fosse um reality show para poder escolher quem será a próxima princesa. E essas meninas se candidatam e etc. E daí acontece que a nossa protagonista, ela já tem um relacionamento. E ela é completamente apaixonada por esse namorado dela. Mas acontece que esse namorado é de uma classe ainda mais inferior que a dela. Então a família dela já é pobre. Aí a família do namorado dela e a casa do namorado dela é ainda mais pobre do que a dela. Então meio que tem uma cobrança ali da família e da mãe dela principalmente de que ela case com alguém que seja de uma classe superior para que a família consiga ter uma melhora na sua situação financeira e não uma piora. Então por isso meio que obrigada ela acaba tendo que ir para esta competição e chegando lá não tem esse triângulo amoroso porque ela continua completamente apaixonada aí pelo ex dela ali no caso, porque depois eles acabam terminando e não tem nenhum ali sentimento pelo príncipe. Mas com o desenrolar da história, tararã, esse sentimento pelo príncipe vai sim surgir. E quando finalmente está surgindo esse sentimento pelo príncipe, adivinha só, chegam novos guardas no castelo. E um desses guardas é o antigo namorado dela. Então agora ela está com o ex, que na verdade ela não teve um término de fato, e ela está com um atual início de um amor. Então ali temos novamente um passado com um futuro ali, que ela se encontra ali nessa indecisão ali de qual caminho que ela vai seguir. Então, temos muitos outros tópicos dentro dessa história, mas a gente pode colocar aí com certeza esse triângulo amoroso, principalmente no primeiro livro dessa coleção. E temos aqui também a próxima indicação, A Garota do Calendário. Na verdade é uma coleção, são 12 livros, e a nossa protagonista aqui, por algum motivo aí financeiro, da família dela, dívidas, ela acaba precisando aí muito de dinheiro, e por conta dessa necessidade ela acaba iniciando um trabalho de acompanhante de luxo. Gente, primeiramente deixando aqui claro, prostituta é diferente de acompanhante, ok? Prostituta tem a parte sexual envolvida, né, no acordo, e acompanhante não tem essa parte sexual envolvida. É óbvio que pode vir a acontecer, mas não é o serviço que a mulher está prestando ali. Então, a prostituta inclui os serviços sexuais, a acompanhante não. Então, já vamos iniciar aí diferenciando uma situação da outra. Aqui no caso, ela vai ser acompanhante de luxo, ok? E ela vai ser acompanhante aí um mês de cada cliente. Então, a gente tem 12 livros para 12 meses e cada um desses meses ela vai sendo acompanhante de uma pessoa diferente. E aí, é claro que em alguns ela acaba não tendo, né, relação, é só acompanhante de fato, mas em outros casos aí, com outros clientes, ela acaba tendo relação. Então, ela acaba se envolvendo, ela acaba se aprofundando e ela fica, sim, dividida aí em relação a 2 clientes, em relação ao sentimento, e também tem um ex-namorado aí dela que dá o que falar aí na história, que também entra um pouquinho aí. Então a gente tem todo esse envolvimento dela aí com pessoas diferentes e ao mesmo tempo, tá? Então não são 12 pessoas, mas assim, eu diria que tem umas 3 pessoas aí, uns 3 clientes que ela acaba se envolvendo e que ela acaba emocionalmente envolvida também. Então a gente pode colocar aí como um triângulo, talvez como um quádruplo, um quíntuplo. Enfim, temos alguma coisa amorosa aí no meio.
Mas o foco desse livro aí não é esse triângulo amoroso em si, tá? O foco do livro é muito mais, e na verdade o foco do livro também não acaba sendo apenas atender esses clientes como acompanhante, né? Como ela se envolve com pessoas diferentes em cada um desses meses, são realidades diferentes, muitas coisas vão acontecendo, ela vê muitas situações acontecendo, então o livro fala sobre muito mais coisas nessa coleção toda do que só essa questão da acompanhante de luxo, do que só essa questão do triângulo emocional, do triângulo amoroso, ok? Mas aqui a indicação está sendo por conta do triângulo amoroso. E a próxima indicação é a trilogia Para Todos os Garotos que Já Amei. E eu acredito que quase todo mundo conhece essa história, mas eu não vou falar muito aqui sobre a história, principalmente porque esse triângulo amoroso acontece no segundo livro e não no primeiro. Então se fosse no primeiro livro era um pouquinho mais fácil de eu poder falar sem dar tantos spoilers, mas como acontece no segundo livro, eu não vou conseguir falar muito sem dar milhões de spoilers do primeiro. Mas assim, basicamente, pra quem conhece a história já vai entender o porquê que se enquadra como triângulo amoroso. E pra quem não conhece, bom, o que eu posso dizer? No primeiro livro, a nossa personagem namora aí com alguém, e no segundo livro ela inicia também namorando com alguém, e surge em algum momento ali uma pessoa do passado, por consequência do primeiro livro, que acaba mexendo com ela também. Elas estão em um momento delicado do relacionamento dela, então ela acaba se vendo ali dividida entre esse atual namorado e essa pessoa que surgiu aí em algum momento ali na história, tá? Então eu não posso falar muito mais que isso, porque senão eu vou dar spoiler. E a próxima indicação aqui é Cinnamon Girl, que eu achava que era uma trilogia, mas na verdade é uma coleção, porque são 4 livros. E aqui a gente tem o envolvimento da nossa protagonista com 3 pessoas diferentes. Não é ao mesmo tempo, ok? Ela se envolve com essas pessoas em momentos diferentes da vida dela, porém essas pessoas meio que ficam voltando o tempo inteiro na vida dela, tá? Então, ela não tem um envolvimento mútuo com essas pessoas, mas é aquela coisa de ficar tendo aqueles remembers, entende? Então, essas 3 figurinhas acabam ali voltando na vida dela o tempo inteiro, e a cada hora um, 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 até que chega um momento que ela se vê de frente pros 3 e tendo que escolher de fato entre os 3, porque ela não pode mais ficar nessa de vai e volta, e nem ela quer ficar mais nisso. Ela quer de fato ali escolher um deles pra seguir sua vida e não ficar nessa palhaçada, entende? E o mais legal de tudo nesse livro é que os 3 têm assim a personalidade completamente diferente uma da outra. O livro em si, ele é bem levinho, ele é bem gostoso, não é um livro muito pesado, que trata de assuntos muito importantes, né? É um livro mais suave, mais gostosinho de ler, mas se tratando desse triângulo amoroso, no caso também é um quadro amoroso aí, eu achei que foi muito bem escrito, porque nós temos 3 meninos ali completamente diferentes um do outro, e os 3 são importantes de alguma forma para nossa protagonista. Os 3 têm alguns defeitos muito chatos e os 3 têm qualidades muito boas. Então, de fato, a gente não consegue escolher com quem, assim, a gente prefere que ela fique. Então, a gente fica naquela indecisão imensa. Então, eu acho que quando um triângulo amoroso é bem escrito, é quando a gente também não consegue se decidir por quem que é o nosso preferido e quem a gente shippa. Então, eu considero o triângulo amoroso aí dessa história muito bom. Próxima indicação é o livro Vox, tá? Ele, na verdade, aqui, o foco dele, a última coisa de foco que temos nesse livro é o triângulo amoroso. Porém, entretanto, todavia, existe e tem sim um triângulo amoroso aí, né? Vox, pra quem não sabe, nesse livro é uma realidade distópica onde todas as mulheres podem falar apenas uma determinada quantidade lá de palavras por dia, que agora eu já esqueci, e não pode passar disso. Se passar disso, elas têm algum tipo de tortura, algum tipo de punição e etc. E o mundo é completamente comandado ali pelos homens, e a autonomia das mulheres, tirando a fala, meio que passa a ser inexistente. E daí, a nossa protagonista, ela é casada, ela tem um marido com quem ela tem filhos, com quem ela é completamente feliz, mas acontece que esse marido, por mais que ele não concorde com essa situação em que as mulheres estão vivendo, ele não faz nada pra mudar isso, entende? Então, por mais que ela ame ele, por mais que ela tenha um carinho por ele, por mais que isso, por mais que aquilo, essa passividade vinda dele, diante de tudo isso que tá acontecendo, revolta
revolta ela de uma forma assim imensa. Enquanto que do outro lado a gente tem ali um ex-colega de trabalho dela, porque a partir do momento que as mulheres não podem mais falar, elas também acabam não conseguindo mais trabalhar, né? Então, um ex, né, colega de trabalho, ela na época que trabalhava, ela acabou tendo um envolvimento com esse rapaz, porque ele era divertido, engraçado, isso, aquilo, não sei o que, e ele fazia ela se sentir bem, e uma aventura, saía da monotonia, tarará, 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 e no final ela traiu o marido dela com esse cara. E depois nunca mais tem acesso a ele, só que de alguma forma, depois de toda essa situação que aconteceu das mulheres passarem a ter essa realidade, ela acaba encontrando, por circunstâncias aí que eu não posso falar, mas ela acaba reencontrando esse ex-colega de trabalho, e ao reencontrar esse colega de trabalho, ela percebe o quão diferente ele é nesse sentido do marido dela, o quanto ele quer fazer algo pra poder mudar a realidade das mulheres, que ele não aceita isso. Então ele quer fazer alguma coisa, ele quer ajudar, ele quer revolucionar, ele quer mudar isso aí, né? Então ele é extremamente diferente nessa parte do marido dela. E daí ela acaba tendo a indecisão de fugir com ele, ou então a família dela, os filhos, etc. E ela acaba passando aí por esse pensamento, por essa dúvida entre essas duas pessoas, entre o marido e esse amante que ela teve aí. Então acontece sim esse triângulo amoroso, esse dilema emocional aí dela, mas não é o foco desse livro assim nem de longe, tá? Ele aborda muitos outros assuntos. E por último, mas não menos importante, temos aqui o livro Encruzilhada, que na verdade é uma duologia, né? A continuação dele é Fração de Segundos, mas esse triângulo amoroso acontece no primeiro livro, que é Encruzilhada, ok? E não no segundo livro. Em relação a essa duologia, eu tenho um vídeo de resenha aqui no canal, tá bom? Então também vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, ok? Então aqui também a gente tem uma realidade distópica, né? Onde tem uma sociedade de pessoas que vivem escondidas, né? Ali da humanidade. E no caso da nossa protagonista, né, esse poder dela é conseguir enxergar dois futuros possíveis a partir de uma decisão que ela precisa tomar. E essa decisão é: o pai e a mãe dela estão se separando, a mãe dela vai continuar nessa sociedade onde essas pessoas têm esses poderes, e o pai dela vai voltar para o mundo onde nós vivemos atualmente, onde a humanidade não tem poder, né? Então assim, além dessa questão dela ter que escolher entre a mãe e o pai, ela tem que escolher entre continuar usando o seu poder ou passar a não poder mais usar e ter que esconder esse poder. E aí o que acontece? O que ela faz? Ela usa o poder dela para olhar qual das duas realidades, qual dos dois futuros seria melhor para ela seria mais feliz, ela, enfim, teria uma vida que ela gostaria mais. E acontece que nessas duas situações ela acaba conhecendo em cada uma delas uma pessoa. Em cada uma delas ela começa um relacionamento. Então, na realidade com a mãe dela, onde ela tem poder, ela começa a se relacionar com um dos caras mais populares ali de toda a sociedade deles, e ela começa a ter um relacionamento com esse rapaz. E na outra realidade, que é com o pai dela, onde ela tem que esconder seus poderes, ela também acaba conhecendo uma pessoa normal ali, né, um rapaz normal, mas que faz ela se sentir assim extremamente bem e com quem ela tem uma ligação assim imensa. O livro é narrado intercalando essas duas realidades, essas duas opções ali pro leitor. Então a gente vai acompanhando o desenvolvimento dos dois relacionamentos ao mesmo tempo. E a gente fica completamente indeciso de com quem a gente prefere que ela fique. Completamente. Até que chega um ponto que termina essa visão dela aí desse futuro, e ela tem agora que decidir, e aí, qual vai ser a decisão dela, pra onde ela vai. E ela acaba tendo que decidir também, obviamente, entre qual desses dois relacionamentos ela vai querer dar seguimento e qual que ela vai acabar e vai ser como se nunca tivesse existido. Então também é um triângulo amoroso aí muito bom, muito instigante, que eu gostei muito quando eu li. Então, gente, essas foram as minhas indicações aí de livros que contêm um triângulo amoroso. Espero que vocês tenham entendido as minhas explicações ali no início do vídeo relacionado ao que eu considero como triângulo amoroso ou não. Como eu disse pra vocês, eu trouxe livros aqui apenas que eu já li, mas se você conhece algum livro que contenha um triângulo amoroso, traz aqui nos comentários pra gente. Futuramente, quando eu tiver lido mais livros e eu tiver mais indicações pra fazer sobre triângulos amorosos, eu posso trazer uma parte 2 aqui desse vídeo. E se por acaso você tiver algum tema e algum título que você gostaria de ter em indicações, deixa aqui nos comentários também esse tema, que eu tento trazer no próximo vídeo aí, trazendo indicações sobre esse tema que você sugeriu, tá bom? Além disso, eu relembro vocês de que tudo que eu citei aqui pra vocês, tanto de site, quanto de perfil, quanto de vídeo, vão estar aqui todos na descrição do vídeo, tá bom? E
não se esqueçam de me seguir tanto no meu perfil pessoal para poder ver um pouquinho mais de mim, quanto no meu perfil literário, porque lá vocês têm acesso a conteúdos literários que às vezes não dá para estar trazendo aqui. Então é importante estar acompanhando as duas redes, ok? E também eu peço para vocês, para caso vocês tenham interesse em comprar algum desses livros que eu citei, ou então qualquer outra coisa na Amazon, por favor que vocês comprem utilizando o meu link, que dessa forma não vai mudar nada para vocês e eu ganho uma pequena porcentagem, mas que já ajuda muito aqui no perfil. E esse link da Amazon também vai estar aqui na descrição do vídeo, tá bom? Muito obrigada por ter assistido e até o próximo vídeo. Tchau!